Olá pessoal, iniciando mais um papo com o Dr. Pharma diretamente do canal Vision Pharma. Sou Edson Luiz de Oliveira, seu colega, e falarei hoje sobre a importância da vitamina B12. Isso mesmo, nós falaremos sobre aspectos fisiológicos da vitamina B12 e abordaremos tanto a redução quanto o aumento dos níveis plasmáticos dessa importante vitamina. Vale lembrar que no finalzinho nós vamos falar sobre homocisteína e metionina e apresentar uma formulaçãozinha para uma boa suplementação. Assista então o vídeo até o final, deixe os seus comentários. Também não esqueça, inscreva-se no canal, divulgue o nosso canal, divulgue através das redes sociais esse vídeo. E nos acompanhe pelas redes sociais, o nosso Instagram, o Instagram do Professor Edson, o Instagram do Vision Pharma, o Instagram do Papo com o Dr. Pharma e também o nosso site www.visionpharma.com.br. Mas vamos iniciando, portanto, o nosso bate-papo com a nossa tradicional vinheta. Vision Pharma, conheça um novo jeito de estudar. É isso aí. Vamos então falar um pouquinho da vitamina B12. E a primeira pergunta que nós iremos fazer é: o que quimicamente é a vitamina B12? Pessoal, então, em primeiro lugar é importante lembrar que a estrutura química da vitamina B12, da molécula da vitamina B12 é bem complexa. Ela tem uma certa semelhança com o grupamento M relacionado à molécula de hemoglobina, mas é importante de destacar que existe a diferença marcante que na estrutura química da vitamina B12 nós iremos encontrar cobalto. Além disso, nós teremos um grupamento chamado 5,6-dimetilbenzimidazol e haverá um radical R, que vai permitir a existência de pelo menos conhecidas 4 tipos de vitamina B12. O grupamento R pode ser CN, ou o grupamento R pode ser OH, hidroxila, pode ser também a presença da água, ou ainda o grupamento CH3, o grupamento metil. Então vejam pela imagem, note pela imagem, que essa é a importante característica da estrutura química da molécula de vitamina B12. Então ela tem cobalto. Esse cobalto vai estar ligado a um grupamento R e vai estar sendo quelado. Então, o grupamento que aí está presente, que é conhecido como grupamento 5,6-dimetilbenzimidazol, esse grupamento é importante para garantir a quelação do cobalto. E nós temos, portanto, de acordo com o radical R, nós temos 4 tipos de vitamina B12. Nós temos a cianocobalamina, é a primeira que vocês estão vendo aqui na tabelinha. A hidroxi, que é a segunda, a hidroxicobalamina. A terceira é a metilcobalamina, inclusive muito importante no processo de suplementação. E a aquacobalamina, que é a quarta, que o grupamento R será marcado, portanto, pela presença de água. Então, cianocobalamina, hidroxicobalamina, metilcobalamina e aquacobalamina. Lembrando, portanto, que essa é uma molécula de natureza muito complexa. Outra pergunta importante é relativo à fonte. Então, quais são as fontes, ou qual a fonte, de onde vem a vitamina B12? Então, em primeiro lugar, gostaria de chamar a atenção que existe uma importante fonte externa, uma fonte da dieta, que é exatamente alimentos de origem animal. E aí nós temos um ponto para analisar em relação ao hábito do veganismo. Então, nesse caso, antes de falarmos aqui, nós temos alguns grãos, alguns cereais que têm uma certa quantidade de vitamina B12, existem alimentos veganos com suplementação de vitamina B12 e também leite vegetal tem uma certa quantidade de vitamina B12, mas a suplementação é uma outra fonte importante de vitamina B12, considerando o veganismo. Agora, considerando o padrão humano dentro do contexto da sua dieta, as fontes são majoritariamente de origem animal, também lembrando que nós temos a produção pelo microbioma intestinal. No que refere-se às fontes de origem animal, nós temos frutos do mar, nós temos o fígado, o rim, nós temos peixes, nós temos também carne bovina, nós temos leite e os seus derivados e também a presença de ovos.
Qual é a exigência diária de vitamina B12? Então, é de 3 a 5 milicentigramas ou microgramas. Para o adulto fica em torno de 2,4, das crianças em torno de 8 anos até 8 anos 1,2, e no caso, por exemplo, de uma gestante ou de uma mãe que está amamentando, o valor fica em torno de 2,6 milicentigramas ou microgramas ao dia. Então, lembrando, portanto, que essa é a fonte externa, porque nós temos uma importante produção por parte do microbioma intestinal. Lembrando também que, no caso do veganismo, existem fontes a partir de grãos e também da suplementação de vitamina B12. Muito bem. Outro ponto que é muito importante é o seguinte: a vitamina B12, ela precisa ser absorvida na parte terminal do ilho, na parte distal do ilho. Mas o seu processo de absorção, ele é fortemente dependente de uma glicoproteína produzida e secretada a partir das chamadas células parietais. Então, se nós observarmos na imagem, nós temos aí a presença do estômago, destaque para a existência das células parietais e destacando, portanto, de forma ampliada as células parietais, lembrando que essas células são responsáveis pela secreção do chamado fator intrínseco e também responsável pela secreção de ácido clorídrico. Então, esses são dois pontos importantes que precisam ser lembrados. A pergunta é: o que seria o fator intrínseco? O fator intrínseco é uma glicoproteína que ela vai ser liberada a partir das células parietais e responderá por 97% da taxa de absorção de vitamina B12 lá na porção distal ou terminal do ilho. Então, veja uma relação. Eu tenho uma relação importante entre o estômago e a região do ilho no que refere-se à absorção da vitamina B12. Então, a gente percebe que as avitaminoses, ou melhor dizendo, a hipavitaminose relacionada à vitamina B12 é muito marcante na questão da absorção. Então nós vamos ver as principais causas de hipovitaminose. Beleza? Muito bem. Então não esqueçam, as células parietais gástricas são responsáveis pela liberação do fator ou secreção do fator intrínseco, juntamente com ácido clorídrico, que também é muito importante, e que o fator intrínseco vai ser marcante no processo de absorção da vitamina B12 na região distal do ilho. Então a imagem, ela vai nos apresentar exatamente essa informação. Veja, nós temos agora a relação. Então, você está vendo que a vitamina B12 ela está vindo a partir da dieta ou marcantemente a partir do microbioma. Nós temos aqui a presença do fator intrínseco, ocorre a absorção na parte terminal do ilho e a estocagem, o armazenamento se faz no fígado. O nosso fígado, ele é responsável pela estocagem de vitamina B12 e ela vai sendo liberada quando necessário. Aí a pergunta é, ainda no contexto da absorção, então o fator intrínseco é importante? É muito importante. Então vale destacar mais uma vez que, vendo aí essa imagem, nós temos, portanto, a presença do fator intrínseco e a sua associação com a vitamina B12, lembrando que 3% da vitamina B12 ela vai ser absorvida por difusão e 97% da absorção da vitamina B12 vai depender diretamente do fator intrínseco. Então qualquer alteração que ocorra no ambiente gástrico em termos de pH, gastropatia ou ainda a utilização de medicamentos como os inibidores de bomba de prótons, os agonistas inversos H2 que comprometam a secreção das células parietais em termos de acidez, vai comprometer também a atividade do fator intrínseco e, por consequência, vai comprometer a absorção da vitamina B12. Então, esse é um ponto importante, né? Às vezes, o uso de medicamentos acaba levando à redução dos níveis plasmáticos necessários de vitamina B12. Às vezes, a redução é pequena, mas é significante para comprometer o funcionamento da medula. Okay? Os valores ficam normais entre 180 e 914 picogramas por ml, mas eu já vi um caso de uso crônico de IBP
comprometer e levar a uma alteração dos eritrócitos e também a hipersegmentação dos neutrófilos, conforme nós iremos conversar com vocês na sequência. Então, não esqueça, a maior taxa de absorção de vitamina B12, seja ela procedente do microbioma, seja ela procedente da dieta, depende da atividade do fator intrínseco. Outro ponto importante dentro desse nosso bate-papo é qual a importância da vitamina B12. Então, em primeiro lugar, gostaria que vocês lembrassem que a vitamina B12 é fundamental para o processo de formação do DNA. Por quê? Porque a vitamina B12 ela participa da síntese da base nitrogenada chamada timina. E a base timina ela é exclusiva do DNA. Segundo ponto importante, a vitamina B12 está relacionado com o armazenamento de folato. Em terceiro lugar, nós encontramos também a importância dela em termos de conversão. Ela é importante para a conversão de homocisteína em metionina, processo de metilação. E ela, vitamina B12, também vai ser importante para a conversão de um composto chamado metilmalonil em succinil-CoA. E também participará no processo de metabolização de aminoácidos. Então não esqueçam, né, a importância da vitamina B12 em termos de síntese do DNA, por síntese de timina, a importância no armazenamento do ácido fólico, a importância na conversão da homocisteína em metionina, processo de metilação, a importância na conversão de metilmalonil em succinil-CoA e também em relação a processos de síntese de aminoácidos. Então, a vitamina B12 tem uma importância muito grande no nosso metabolismo. E as principais causas, né, de redução dos níveis plasmáticos de vitamina B12 começa exatamente com o primeiro aspecto importante, né, ingestão insuficiente, que ocorre em indivíduos que apresentam um quadro de etilismo ou ainda carência nutricional, processo de desabsorção, que é muito importante, principalmente quando nós vamos falar, por exemplo, da ocorrência da anemia perniciosa, ou ainda nós falamos da interação com medicamentos, vários medicamentos, entre eles pirimetamina, sulfadiazina, trimetoprim, interfere no metabolismo da vitamina B12, gastropatias, gastrectomia também interfere porque vai afetar o fator intrínseco. Além disso, uma demanda aumentada, uma excreção aumentada e uma expressiva perda, né, uma destruição aumentada pela exposição aos chamados agentes oxidantes. Então, são causas que levam à deficiência, alterações da chamada vitamina B12. Lembrando que os valores normais ficam entre 180 e 914. É claro que quando você olhar o quartil inferior, abaixo de 300, precisa ficar atento em relação ao paciente. E valores muito acima também são merecedores de destaque. Em que condições os valores estão diminuídos? Então vamos lá. Anemia perniciosa, gastrectomia, dieta inadequada, infecção por Helicobacter pylori, insuficiência pancreática, doença de Crohn, deficiência na transcobalamina B. Além disso, ileopatias, porque está afetando o local de absorção, gastrite atrófica, porque está afetando a atividade das células parietais, uso de bloqueadores H2, que nesse caso interfere na secreção ácida, acloridria gástrica, que pode acontecer, uso de IBPs também, ressecção intestinal, porque interfere em termos de absorção, exposição ao NO, óxido nítrico, e a exposição a um parasita chamado de Philobotrium latum, conhecido como tênia de peixe. Então essas são as causas relacionadas à redução da concentração plasmática, que deve ficar entre 180 e 914 picogramas por ml de vitamina B12. Vale lembrar também que nós temos situações onde os valores estão aumentados, isso mesmo. Então, quando ocorre o aumento das
dos níveis plasmáticos de vitamina B12. Leucemia granulocítica crônica, DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência renal crônica, diabetes mellitus, leucocitose, lesões dos hepatócitos, tá? Porque acaba, já que a estocagem de vitamina B12 ocorre no fígado, se eu tenho lesões nos hepatócitos, haverá liberação de vitamina B12. Obesidade, policitemia vera, desnutrição proteica, insuficiência cardíaca congestiva grave e também alguns carcinomas. Então, elevação dos níveis plasmáticos de vitamina B12 ocorre nas condições aqui elencadas. E vale lembrar agora, vamos preencher esse quadro aqui vai falar um pouco do que seria a chamada anemia perniciosa. Anemia perniciosa, para quem não conhece, é um subtipo de anemia conhecida como anemia megaloblástica, é uma anemia macrocítica. E nela nós observaremos um aumento do VCM, do volume corpuscular médio. Vamos entender mais e melhor por quê. Primeiro dado importante, a causa primária, dificuldade de absorção, esse é o ponto alto, dificuldade de absorção, gastropatia, gastrectomia, uso de BP, inibidores H2, iliopatias, dificuldade de absorção. O que é que vai acontecer quando eu tenho dificuldade de absorção? Eu tenho menor produção de timina. É só lembrarmos que a timina é a base nitrogenada, componente do DNA, e cuja síntese depende da vitamina B12. Ponto 3. Dificuldade de mitose. Então as células elas vão ter dificuldade em se dividir na medula óssea. Resultado, o que é que vai acontecer? Os eritrócitos terão uma redução na sua população, ok? Então ficarão eritrócitos menos numerosos, só que eles ficarão maiores. Então ficarão macrocíticos, por isso que há um aumento do VCM. E com isso, eles ficarão maiores e repletos de hemoglobina. Então uma das marcantes características da anemia perniciosa é a macrocitose. Além disso, é importante de destacarmos que os neutrófilos também serão comprometidos e os neutrófilos ficarão ou apresentar-se-ão hipersegmentados, conforme vocês podem observar nessa imagem. Então a imagem nos traz aqui a presença desses eritrócitos com VCM alterado, aumentado, volume corpuscular médio aumentado, e a hipersegmentação dos chamados neutrófilos. Então são duas características importantes em relação à chamada anemia perniciosa, que está relacionado com alterações em termos de absorção da vitamina B12. Muito bem, outro ponto importante que é merecedor de destaque, quando nós temos alterações dos níveis circulantes da vitamina B12, nós temos um aumento na concentração de ácido metilmalonil e também de homocisteína. Então aparecerá na urina do paciente acidúria metilmalônica e homocisteinúria, e também haverá alterações de cunho neurológico. Alterações dos níveis plasmáticos de vitamina B12, que inclusive está relacionado até com a função hepática, pode levar a um quadro de síndrome neurológica complexa. Então o indivíduo apresenta uma série de alterações de caráter neurológico. Por isso que é importante avaliarmos os níveis de vitamina B12 quando o indivíduo apresenta algumas respostas periféricas neurais alteradas, ou até mesmo centrais. O indivíduo pode ter apatia, deterioração mental, irritabilidade, sonolência, psicose. É muito importante avaliar. E, em especial, avaliar também a função hepática, porque às vezes o indivíduo pode estar tendo uma perda expressiva de hepatócitos, né? E a estocagem fica comprometida, ele tem um problema intestinal de absorção da vitamina B12. Então, a vitamina B12 tem essa importante função. E a gente vai complementar ou completar, né, o nosso bate-papo falando, portanto, da homocisteína. A homocisteína é um aminoácido que dá origem à cisteína, ok? A homocisteína dá origem à cisteína. E a cisteína
A L-cisteína vai estar relacionado com várias vias de metabolismo e também com a síntese de glutationa SH, inclusive em um dos vídeos anteriores nós falamos sobre essa particularidade. Acontece que a homocisteína é um importante marcador cardiovascular de riscos como AVE, doença coronariana, trombose e infarto do miocárdio. Então essa substância, ela causa alterações endoteliais nos vasos sanguíneos e acabam comprometendo, levando ao risco de ateromatose, AVE, acidente vascular encefálico. Então ele é um importante marcador. Então nós temos que reduzir os níveis de homocisteína. E como é que nós vamos reduzir os níveis de homocisteína? A homocisteína, ela tem que ser reconvertida em metionina. Da mesma forma que a metionina é convertida em homocisteína, a homocisteína ela tem que ser reconvertida em metionina ou ela ser convertida em cisteína. Então, na conversão da homocisteína em cisteína, é necessário a presença do piridoxal, a vitamina B6. E no caso da reconversão da homocisteína em metionina, é necessário a presença de vitamina B12 e também a presença de folato. Assim sendo, para que nós possamos suplementar para reduzir os níveis de homocisteína, é necessário ácido fólico no adulto 300 mg ao dia, piridoxal 5-fosfato 12,5 mg ao dia e vitamina B12 100 mg ao dia. Essa combinação leva, portanto, à conversão da homocisteína em cisteína pela participação da vitamina B6, do piridoxal, e a reconversão da homocisteína em metionina com a participação do folato e da vitamina B12. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe o vídeo, deem o seu joinha, deixe os seus comentários e nos sigam nas redes sociais. Um forte abraço e até o próximo Papo com o Dr. Pharma.